Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Poderoso Leão. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês imagens liberadas pela assessoria de comunicação do Clube do Remo, do referente ao jogo entre Clube do Remo e Brasil de Pelotas de hoje no Baenão. Lembrando que a representação da equipe será na segunda-feira, dia 7, às 8h30, com treino no campo do Águia e depois uma entrevista com o Renan Gorni, tá? O Clube do Remo tem como agenda para a semana que vem os jogos entre Atlético Mineiro, tá? No dia 10, quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, e o jogo contra o Botafogo no dia 13, no Rio de Janeiro, já pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Beleza? Agora eu vou trazer a coletiva pós-jogo do técnico Paulo Bonamigo, tá? Não esquecendo que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o like no vídeo, curta, comente, compartilhe, porque isso tudo é muito importante para o nosso trabalho. Agora fiquem com o vídeo. Boa noite ao Fenômeno Azul, boa noite à imprensa paraense, boa noite ao técnico Paulo Bonamigo, parabéns pela vitória. A gente vai começar com as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Bonamigo, o Remo foi bem no primeiro tempo, dominou o adversário no seu campo. Agora no final você fez as alterações com Arthur, Érico e Kevin, que deu uma oxigenada na equipe. Remo segurou o jogo e saiu vencedor. Parabéns pelas mudanças. Uma análise do jogo. Não, o jogo de Série B vão ser muito, muito difíceis. A gente sabe que essa Série B ela vai ser histórica pelas grandes agremiações que participam, com conquistas. E nós sabíamos nosso segundo jogo e propusemos para o nosso grupo que era importante a gente fazer a lição de casa, a gente aproveitar o fator campo, principalmente, o Baenão, que a gente conhecemos muito bem. Foi uma semana um pouco atípica, porque tivemos um jogo intercalado pela Copa do Brasil, que nós tivemos um revés com o Atlético Mineiro, mas principalmente no segundo tempo jogando muito bem, um jogo bem dentro daquilo que o Remo gosta de fazer, um jogo posicional, de ataque, criando muitas oportunidades. Então eu gostei, fiquei feliz do resultado hoje. Primeiro tempo nós jogamos bem, ainda mesmo que nos falte um pouquinho de tranquilidade no terço final, porque o volume nosso, a criação, a construção, ela está sendo bem feita, mas a execução final no último terço está nos faltando um pouquinho de qualidade, mas a equipe fez um ótimo primeiro tempo, dentro de uma proposta de buscar o gol desde o primeiro minuto. Segundo tempo, talvez em função da equipe ter jogado no meio da semana, baixou um pouco a intensidade, o adversário adiantou as suas linhas, pressionou, fizemos um jogo mais de ligação direta e tentar controlar mais o jogo. Perdemos mais esse jogo, mas mesmo assim quase não sofremos. A rapaziada que entrou num momento difícil do jogo, onde tu tem que resgatar o controle do jogo, então tem que entrar com uma intensidade, tem que entrar acalmando a bola e tentando a imposição técnica. E eu tô feliz porque primeiro jogo dentro de casa, nós conseguimos o intento. Às vezes tu consegue vitórias com performance excelente. Hoje nós tivemos uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, e vencemos, que foi o mais importante. A pergunta do Bruno, da Rádio Aquários FM. O quanto essa vitória agrega no psicológico dos atletas para o duelo de quinta na Copa do Brasil? Ele só soma a parte mental, sem sombra de dúvida, porque vitória atrai vitória, e o nosso grupo é um grupo de atitude. Mostrou hoje, porque perdemos quarta-feira, fomos cobrados, a gente cobrou, principalmente pelo primeiro tempo nosso, muito abaixo do que era a nossa proposta. Mas hoje você vir de uma derrota e a gente conseguir performar como foi o primeiro tempo hoje, isso nos dá uma expectativa grande na competição, de continuar crescendo. Nós temos muitos jogadores que estão chegando agora e que estão buscando
espaço dentro do time, melhorando a condição física, técnica e comportamental em termos de padrão de jogo. Então é normal que requer um pouco de tempo, de adaptação, mas o mais importante é a gente seguir vencendo sempre é bom. A pergunta do Mataus, do Toro Tático. Com as entradas de Arthur e Eric Flores, o Remo passou a atuar em uma espécie de 4-1-4-1. Com que funções entraram esses jogadores e qual era a ideia de utilizá-los assim? Justamente porque nós perdemos um pouquinho o controle do meio. O G2 vem de jogos simultâneos. A gente tem procurado dosar também alguns jogadores importantes nossos para não ter lesões. Já perdemos o Tocantins, perdemos o Wellington e aí colocamos bem os jogadores que entraram bem. O Arthur estreou muito bem, isso é importante. Deram uma nova oxigenação no meio campo, um jogo curto, um jogo de marcação mais intensa. Ficamos mais consistente no jogo e retomamos as rédeas da partida que nós tínhamos perdido praticamente no segundo tempo. A pergunta do Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão. Como você avalia essa vitória? Qual a explicação de 2 tempos tão diferentes do Clube do Remo? Nós estamos tentando deixar o time mais uniforme, tentar regularizar mais a performance. É normal que nós temos alguns jogadores chegando que não estão na sua melhor forma. A gente tem trabalhado, meu preparador quase que 2 períodos com alguns atletas que chegaram ainda para buscar o mesmo nível do grupo que já tem trabalhado conosco há mais tempo. Então estamos reconstruindo o Clube do Remo dentro da própria competição. Talvez outras equipes estão fazendo a mesma situação. Então hoje estreou mais uma peça, que é o Arthur, e felizmente foi bem, já tinha mostrado no treino de quinta-feira, e isso nos dá uma expectativa muito boa, porque é um jogador moderno, intenso, sabe jogar na primeira, segunda e terceira função de meio, é veloz, é rápido, uma característica diferente dos volantes nossos que nós temos, que são mais posicionais e técnicos. Enfim, te dá uma alternativa de uma composição de meio campo também às vezes diferente. Nós vamos precisar, são 37 rodadas que nós temos na Série B e precisamos ter elenco para suportar bem isso. A pergunta do Búfalo, da Rádio Metropolitana. Bom amigo, um placar magro, mas que deu a vitória. Qual a importância dessa vitória? Não, a Série B vai ser difícil, equilibrada como difícil, competitiva, uma competição nacional, principalmente esse ano que tem equipes tradicionalíssimas. São difícil você controlar uma equipe os 90 minutos. Vai ser uma equipe dominando o primeiro tempo, depois perde um pouco o controle de jogo, porque do outro lado também tem uma equipe que quer buscar o resultado. Acho que nós construímos uma vitória bem no primeiro tempo, com sabedoria, com intensidade, com técnica. Faltou um pouquinho de tranquilidade, às vezes, no terço final, que nós, às vezes, tornamos um pouquinho precipitado, uma tomada de decisão errada. Quando tem que chutar, passa; quando tem que passar, chuta. Enfim, isso vamos corrigir, vamos treinar, vamos deixar esse time cada vez mais competitivo a cada partida. A pergunta do Alexandre, do portal Roma News. O Renan Gorni voltou a marcar depois de muitas partidas. Gol importante para devolver a confiança para o atleta? Importante. A gente tem que trabalhar muito a confiança dos atletas, que a gente sabe como é que o centroavante vive muito em função de fazer gols, e a gente tem dois atletas artilheiros com característica diferente, e nós vamos precisar de uma competição longa, vamos precisar deles ativos, concentrados, preparados para essa responsabilidade. E hoje eu fiquei muito feliz que o Renan voltou a marcar, não só marcou, como performou também. Eu acho que isso é importante. A gente tem um time com espírito coletivo, que é importante. A gente, quando perde a bola, todos participam da retomada da bola, e quando tem a mesma, é uma equipe que tem que dar opção, tem que fazer girar a linha de passe, fazer um jogo apoiado, sempre procurando ter o controle do jogo. E esses 9 são importantes na participação também da equipe com bola. E hoje nós conseguimos ter, principalmente no primeiro tempo, essa intensidade que colocou o Brasil com muita dificuldade de conter nosso ataque.
A pergunta do Smith, do Chaves Remista. O Remo abriu mão da posse de bola muito cedo, na sua opinião? Até que ponto o número de jogos em poucos dias influencia nisso? Talvez essa é a explicação, porque que a gente tenha, nesse momento, tem que explicar, às vezes, para o torcedor ou para o profissional de imprensa, que às vezes a baixa de bloco não significa que o treinador está pedindo para baixar bloco. A estratégia é uma, a gente procura. Sei que é muito difícil você. Temperatura úmida, que é em Belém, o desgaste é muito grande, você fazer marcação alta o tempo todo gera, sem dúvida, um desgaste muito grande. Tu tem que se organizar, a equipe, estrategicamente, para poder ter uma dosagem de energia, para poder ter os atletas mais tempo dentro do campo. Então é normal que às vezes caia um pouco a energia, o adversário também cresce, porque os jogos são equilibrados e começa a ganhar terreno, e nos coloca numa posição de defensiva, mesmo que você não queira ficar momentaneamente numa zona de defesa. Mas o mais rápido a equipe tem que tentar sair disso, de tentar não ser um time reativo. O nosso time tem que aprender a sofrer, mas o mais rápido buscar o controle do jogo, porque nós gostamos de valorizar muito a posse. A pergunta do André, do Globo Esporte. Qual a importância da estreia em casa com vitória, sendo que o próximo compromisso da Série B é diante do Botafogo fora de casa? É importantíssimo, acho que mentalmente dá uma vitaminada dentro do grupo, dá uma força muito grande. Acho que toda vitória ela serve para um crescimento geral e coletivo. Nós temos um momento de competição que a gente está vivendo com algumas chegadas de alguns atletas que são heterogêneos na questão de parte física, de parte técnica, de ritmo de jogo, em que a gente precisa, o mais rápido possível, mobilizar esse grupo, porque a gente sabe que a Série B ela premia muitas equipes que têm um poder competitivo, que tem um comprometimento, um foco muito grande, e a gente precisa disso, uma unidade cada dia maior, nos fortalecer, independente de quem vai começar, quem vai terminar. Eu acho que todos têm que são importantes nessa trajetória nossa, e para isso, evidente, é importante a gente subir cada degrau com uma vitória. Isso nos eleva mais para frente, a gente ir sonhando todos cada vez um sonho juntos e maiores. A pergunta da Mariana Malato, da RBA TV. Aquele grupo de torcedores por cima do muro motivou eles de alguma forma? Motivou vocês de alguma forma? Eles nos representam, né? Essa que é a realidade, que eu estou praticamente 9 meses aqui em Belém, ainda não tive a oportunidade de jogar com o estádio lotado. Eu tive a experiência no ano 2000 que foi fantástica, que nunca saiu da minha memória, aquela passagem que eu tive no ano 2000, daquela força, daquela torcida, aquela paixão pelo Leão, pela nação azulina, enfim. E quando tu vê que tem aquele grupo ali, é evidente que são extremamente apoiadores com a equipe, jogando junto com o time, e isso com certeza motiva muito o nosso grupo, motiva os atletas, porque estão representando a grande torcida do Leão que existe aqui no norte do país. Bonamigo, para encerrar, a pergunta do Nino Machado, ele perguntou sobre o CT. Qual a sua opinião? Maravilha, eu acho que o Remo deu um passo muito grande a se tornar realmente uma grande potência do norte. Eu sempre falei que era um gigante adormecido, que no momento que o Remo tivesse uma política forte, gente competente para fazer a gestão e com ambição de tornar esse clube gigante, a torcida ia junto dentro do projeto e ia empurrar o time para realmente se tornar uma grande potência do futebol brasileiro. A gente tem visto maiores exemplos de equipes que estão no nordeste do país, que estão se tornando hoje gigantes, que é o caso do Fortaleza, é o caso do Ceará, é o caso do Bahia. Por quê? Porque eles têm uma infraestrutura, uma condição de trabalhos excelente a nível de Centro-Sul. Então, esse passo que o Remo está dando, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que o Remo
logo logo vai estar numa primeira divisão com absoluta certeza. Obrigado, técnico Paulo Bonamigo. Obrigado a todos e até a próxima.